Boa noite, meus alunos já farei aqui. Turma de Direito de Família. Hoje a gente continua vendo o regime patrimonial de bens. Ficou faltando a gente ver a participação, então o regime da participação final dos aquestos e regime da separação de bens. A letra hoje ficou pior do que nunca, porque a caneta não está muito boa não. Ela já está começando a borrar e aí não ajudou. Mas enfim, a gente vai ver primeiro aqui participação final dos aquestos e depois separação de bens, que é bem pequenininho. Vê, participação nos aquestos, ó, vem do artigo 1672 até o 1686. Então, tem até uma quantidadezinha aí considerável de artigos. E é um regime que não é comum aqui no Brasil. Acho que até hoje eu nunca vi ninguém casar com ele, nunca peguei nenhuma ação de divórcio de alguém que optou por esse regime. Ele é uma novidade trazida pelo Código de 2002, não tinha no Código passado. E ele é um regime misto, porque ele combina o regime da separação de bens durante o casamento e o regime da comunhão parcial quando há dissolução do casamento. Então, aqui nessa partezinha de baixo está dizendo isso, é o regime misto. Então, durante o casamento, ele é equivalente a uma separação de bens. Após o casamento, em havendo divórcio, ele funciona como uma comunhão parcial. Então, é o regime misto. E é um regime tão controvertido, eu não vou dizer tão controvertido, mas enfim, que gera interpretações aí diferentes, que se você for estudar por Venosa, ele considera que há dois campos patrimoniais. Se você for estudar por Maria Berenice Dias, ela vai dizer que são 5 campos patrimoniais. Isso aí por quê? Porque ele considera, nenhum está errado, os dois estão certos. Ele considera no começo do casamento que os patrimônios seria como uma separação de bens, e ela considera a parte final. E aí ela divide em 5 patrimônios. Eu fiz aqui um gráficozinho, basicamente com o entendimento dela, que eu, nesse ponto eu gosto mais. Sou muito fã de Venosa, mas nesse para esse regime da participação dos aquestos eu gostei do formato dela. Então, ó, são 5 patrimônios. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, primeiro, o patrimônio de A, o que eu tinha antes de casar. O patrimônio de B, o que minha esposa tinha antes da gente começar o casamento. Aquestos é tudo aquilo que a gente construir onerosamente durante o casamento. Então, isso aí é que a gente chama de aquestos. O que os cônjuges fizeram durante o casamento. Só que tem 3 tipos de aquestos. Tem o que eu contribuo sozinho, tem o que minha esposa contribui sozinha e tem o que a gente contribui junto. Mas isso aí no final vai ser tudo aquesto. Mas tem uma diferença no decorrer do casamento. Então, ó, aqui, ó, nesse pedacinho aqui que está dentro dos aquestos, é os bens adquiridos onerosamente por A. Então, o que A adquire sozinho vai estar aqui. O que B adquire sozinha vai estar aqui, ó, bens adquiridos onerosamente por B. E aqui no meio está os bens adquiridos onerosamente pelos dois, conjuntamente, com o esforço comum. Então, daí que seriam 5 patrimônios. Só que o que eu adquiro conjuntamente e onerosamente durante o casamento, o que eu adquiro sozinho, em havendo divórcio, isso tudinho vai ser incluído nos aquestos. Isso aí vai ser meado para cada um. Metade para mim, metade para minha esposa. Agora, durante o casamento, esse primeiro balãozinho aqui, que é o que eu já tinha de patrimônio e o que eu adquiri sozinho, onerosamente, eu vou reger sozinho. Então, se é um bem móvel, eu posso vender sem autorização da minha esposa. Imóvel não, mas se for móvel, beleza. Aquestos não, desculpa. Essa partezinha do meio, não. Aqui é um condomínio, realmente. É o que eu comprei com minha esposa. Então, o carro vale 100 mil reais, eu dei 50, ela deu 50. E a gente coloca o carro aí para os dois. Então, é um patrimônio oneroso, mas foi dividido pelos dois. E aqui é o patrimônio que só ela comprou sozinha, onerosamente. Então, isso aqui, durante o casamento, ela administra só. Agora, quando a gente se divorciar, isso aqui tudinho vai entrar na minha ação. Meu patrimônio que eu adquiri sozinho durante o casamento, o que ela adquiriu sozinha durante o casamento,
e o que a gente adquiriu de forma conjunta. Então faz parte do Aquest esse balão aqui do meio. Então por isso que eu gosto dessa visão de Maria Berenice Dias. Não que a de Venosa esteja incompleta ou esteja incorreta, de forma alguma. Então é basicamente isso. Por isso que ela classifica esses 5 patrimônios. O que eu adquiri antes do casamento, que eu já tinha, o que eu adquiri sozinho, o que eu adquiri conjuntamente com minha esposa, o que minha esposa adquiriu durante o casamento, mas sozinha, e o que ela tinha antes do casamento. Esses 3 daqui vão fazer parte dos aquestos. Então, em havendo divórcio. Durante o casamento, eu vou gerir isso aqui, ela vai gerir isso aqui, e o meio é que vai ser gerido pelos dois. Então, é um patrimônio comum, adquirido conjuntamente pelos dois. Aí, ambos vão ter que tomar decisões para gerir esse patrimônio. O resto, cada um vai gerir sozinho. Então, durante o casamento, esse primeiro balão eu vou gerir sozinho. Esse segundo balão daqui, minha esposa vai gerir sozinha. E só essa partezinha aqui do meio é que a gente vai gerir junto. Quando houver divórcio, isso aqui é meu, isso aqui é dela. E essa parte aqui do meio todinha, incluindo o que eu adquiri sozinha durante o casamento e o que ela adquiriu sozinha durante o casamento, vai ser rateado por nós dois. Então, assim funciona o regime da participação final dos aquestos. Então, bora dar uma olhadinha aí nos artigos para a gente começar a tirar nossas dúvidas aí. Ó, começa no artigo... Deixa eu abrir aqui o código. Começa no artigo 1672. Então, ele fala aqui, ó. Opa, caiu aqui. 1672. No regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte. Lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Então, aquele gráficozinho que eu fiz para a gente. Eu tenho meu patrimônio particular. O que a gente adquiriu onerosamente durante o casamento, em havendo divórcio, vai ser dividido pelos dois, que é aquela parte dos aquestos. Por isso que se fala que em havendo divórcio, esse regime se assemelha à separação, à comunhão parcial de bens. Durante o casamento é como se fosse uma separação de bens. Por isso que é um regime misto, ele mescla características de dois. 1673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Ou seja, o que é o patrimônio próprio de cada um? O primeiro balãozinho aqui, o que eu já tinha antes de casar e o que eu adquiri sozinho durante o casamento. Agora, esse segundo pedacinho, se houver divórcio, vai ser rateado. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que poderá livremente alienar se forem móveis. Então, se for bem móvel, é um carro, é um cavalo, é uma novilha, é um garrote, é um bezerro, é um sofá, uma geladeira, eu posso vender sozinho. Agora, se for um bem imóvel, tem que ter autorização do outro cônjuge. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, a gente já viu, 1663, né? Então, 1674. Sobrevindo à dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos excluintes da soma dos patrimônios próprios. 1. Os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, ou seja, sobrevindo à separação, a gente vai brigar por quê? Pelos aquestos. Excluindo o que eu já tinha antes do casamento, o que se subrogar no lugar, é o que fala o 1674, inciso 1. Então, eu tinha uma casa que já era minha antes de casar. Vendi essa casa e a casa valia 500 mil reais. Vendi por 500 mil, apliquei os 500 mil. Os 500 mil, minha esposa não tem direito, porque está subrogada. Era a casa, se subrogou em dinheiro. 1674, inciso 2. Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Então, o que eu herdei de meu pai, de minha mãe, de minha avó, qualquer tipo de herança, por algum testamento, ou por sucessão legítima mesmo, enfim. O que eu herdei não vai se comunicar.
E o que recebi por doação também não vai se comunicar, a não ser que a doação tenha sido feita para ambos. As dívidas relativas a esses bens. Lógico, se o bem é só meu, o que ficou de dívida daquele bem, então eu deixei de pagar IPTU da minha casa que eu tinha antes de casar. Essa dívida de IPTU é só minha. Não tem por que isso aí entrar nessa questão dos aquestos. Porque dívida de patrimônio comum entra nos aquestos, logicamente. Salvo prova em contrário, então, parágrafo único do 1674. Salvo prova em contrário, presume-se adquirido durante o casamento os bens móveis. Então, seguinte, esse regime de bens é bom que as partes façam um registro contábil. Então, caderninho do que entrou de patrimônio, como adquiriu-se. Por isso que esse regime não funciona muito aqui pra gente no Brasil, porque a gente não é um público em si organizado. A gente faz declaração de imposto de renda no dia 30 de abril, no último dia mesmo, quase à meia-noite. Então, o brasileiro não é muito organizado para um regime desse, que tem que exigir essa contabilidade toda para que se consiga provar que o móvel é meu, não é seu, enfim. Termina sendo um regime pouco usado pela dificuldade mesmo de gerir essa organização do próprio regime. 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros ou declarado no montante partilhável por valor equivalente ao da época da dissolução. Vê só. Isso por patrimônio comum. Então, ó, se eu comprei junto com minha esposa um carro, por exemplo, que eu dei no começo da aula, eu pego e dou esse carro sem pedir autorização dela, estou mexendo numa parte que compete aos dois. Ou daqui também. Porque em havendo divórcio, isso aqui vai fazer parte dos aquestos. E aí, essa doação que eu fiz sem autorização dela pode prejudicá-la. Então, o que eu só posso doar sem autorização dela é isso aqui. Isso aqui também eu posso doar sem autorização dela, mas posso ser cobrado no momento do divórcio. Lembra que a gente fala que isso aqui tudinho eu posso gerir sozinho, esse primeiro balão todinho. Mas esse pedacinho desse balão, que é o que eu adquiri durante o casamento, onerosamente e sozinho, vai integrar os aquestos. Por isso que esse regime é complicado. Ele pode até dar fraude contra credores, enfim. Ele tem essa dinâmica muito complexa. Então, eu posso doar esse bem aqui sem autorização dela. Ela pode doar algum bem que esteja aqui sem autorização minha. Mas fazendo isso, como no futuro isso aqui iria integrar os aquestos, eu posso me insurgir contra isso ou ela. E aí, dependendo da situação, a gente só ia abater o valor daquele bem no dia que houver a dissolução da sociedade. Vamos falar aqui o artigo 1676. Não, 1675, desculpa, 1676. Incorpora-se ao montante, então, ó, incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da ameação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Então, lógico, o que é patrimônio comum é direito de prelação legal. Então, o que está aqui nesse meio, para eu vender, eu tenho que dar a preferência legal, direito de prelação, é um condomínio. Não posso vender sem oferecer ao outro, artigo 504, salvo engano, do Código Civil. Depois vocês conferem aí. Mas é aquele direito de prelação legal. Se eu sou coproprietário, se eu sou coproprietário de um bem, eu tenho que autorizar essa venda. Então, são essas duas situações aí. Esse aqui, ela pode doar sem o consentimento. O que tiver aqui não, tem que ter autorização. Agora, o que está aqui, quando houver divórcio, posso me insurgir contra essa doação feita aqui. Então, vocês veem que é um regime cheio de pra que isso, né? Como a gente fala no interior. Um regime mais complicadinho mesmo. 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Então, dívida minha, só eu respondo por ela, a não ser que eu comprove que
reverteu-se em proveito do outro aquele benefício. Então, por exemplo, eu fiz uma dívida na construtora para trocar o piso da minha casa. Então, minha esposa morava comigo, ela teve benefício. Então, eu posso pedir, ou o credor pode cobrar tanto de mim quanto dela. Mas lembrando que isso aí tem que ser provado. A presunção é que só eu responda. Aí aqui, ó, artigo 1678. Se um dos cônjuges solveu a dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução à ameação do outro cônjuge. Lógico. Se eu pego meu patrimônio particular e salvo uma dívida da minha esposa, eu estou pagando uma dívida dela, um patrimônio meu. Então, eu posso abater isso aí dos aquestos. Epa, eu paguei uma dívida que não era minha. Eu quero abater aqui. Agora, por isso que é bom ter um controle contábil desse tipo de casamento. 1680, né? As coisas móveis em face de terceiros presumem-se de domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Então, por exemplo, eu sou credor, você é meu credor. E aí, o que tiver de coisa móvel presume-se meu na casa. Então, você pode pedir para penhorar. Eu e o casal vai ter que provar que não, que é da minha esposa, que quem usa aquele bem é ela, que é um instrumento de trabalho dela. Enfim, que é um bem realmente particular dela. Mas bem móvel tem essa presunção. Daí a importância do controle contábil para comprovar realmente a propriedade e quem utiliza aquele bem. 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Regra geral, o direito das coisas. Proprietário é quem está com o nome no cartório de registro de imóveis. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular do bem. Então, por algum motivo, se impugnar, que é muito difícil, que quem está com o nome proprietário é quem está com escritura pública e registro no cartório. Então, se houver alguma impugnação, só ele provar que comprou realmente, regularmente aquele bem. O direito à meação não é renunciável, cessivo ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Então, o direito à meação não é renunciável, cessivo ou penhorável na vigência matrimonial. Vê só, eu não posso dispor de algo que não é 100% meu. Isso aqui só vai ser meu, isso aqui, quando a gente se divorciar. Então, eu não posso ceder isso aqui porque ele não integra meu patrimônio ainda. Nem minha esposa pode ceder isso aqui porque não integra o patrimônio dela. Só quando a gente se separar é que os aquestos vai virar esse balão do meio aqui todinho. Mas antes disso, a aquesta só é essa partezinha aqui do meio. Então, eu não posso ceder, não posso dispor de algo que eu não titularizo. Na dissolução, 1683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou divórcio. Então, as duas causas de extinção da sociedade conjugal, separação judicial ou divórcio. Qualquer um dos dois já pode haver partilha de bens aí, né? Então, verificar se há o montante dos aquestos, a data em que cessou a convivência. Então, ver de quando eles interromperam a convivência e aí começa a briga pelo patrimônio, pelos aquestos. 1684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se o valor de alguns ou de todos para a reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tanto os bens quanto bastarem. Então, se tem um patrimônio muito engessado, com muita coisa móvel, pouco dinheiro, ou muito imóvel, enfim, e o valor dele não dê para compensar, o juiz pode autorizar isso aí. Ó. Vende, se não chegar no acordo, vende aquela casa e o dinheiro a gente vai usar aí na compensação do patrimônio, para que fique equivalente. Agora, lembrando, na dissolução, ó, mais uma vez, vai entrar esse balãozinho do meio todo. O que a gente adquiriu conjuntamente, o que eu adquiri sozinho, o que ela adquiriu sozinha durante a convivência, durante o casamento. Então, os aquestos são isso aí. Tudo que for adquirido onerosamente durante o casamento. Seja por um, ou seja por ambos. 1674, a gente já viu 1685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte. Na verdade, a morte não acaba nem a sociedade conjugal, ela acaba o vínculo mesmo, que ela mata o casamento. Ela e o divórcio. A sociedade conjugal termina pela separação, pelo divórcio, pela morte.
Mas o vínculo conjugal só pelo divórcio ou pela morte. Então aí é uma impropriedade do artigo. Então, na dissolução da sociedade conjugal por morte, devia ser do vínculo conjugal. Estaria mais técnico. Verificar se há ameação do cônjuge sobrevivente de conformidade com o artigo antecedente, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida nesse código. Aí vocês vão estudar isso aí em sucessões no semestre que vem. Mas segue essa regra dos artigos aí de cima também. 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam o outro ou a seus herdeiros. Ou seja, a gente não pode herdar uma dívida. Então, isso é um princípio geral. Se ficou mais dívida que patrimônio, a gente não se obriga por essa dívida. Então, não precisaria nem renunciar aí a essa herança. Tudo ok até aí? Aí agora, ó, encerrando participação final nos aquestos, a gente vem para separação de bens. Separação pode ser legal, vem no artigo 1641, a gente já cansou de falar disso, que é para quem causa em momento de causa suspensiva, entendeu? Aquele 1523. Então, o que é causa suspensiva? Quando o código fala não deve casar. Então, a viúva acabou de ficar viúva para evitar se estiver grávida, não souber quem seria o pai, enfim. Coisa antiga do código, mas que ainda impõe essa questão aqui. O maior de 70, desculpa, ou quem depender de suprimento judicial para casar. Então, o menino tem 16, já está em idade núbia, mas algum dos pais não consentiu. Precisa de autorização do juiz para fazer esse casamento. Ele casa com separação de bens. E a convencional, que é aquela que a gente faz o pacto nupcial e escolhe, ó, quero casar com separação de bens. Só são dois artigos, 1687 e 1688. Para a separação legal, tem uma súmula que já a gente discute, que é a 377 do STF, que é bem polêmica aí. É desde o Código passado. Mas, enfim, esses dois artigos do Código 1687 e 1688, assim falam, estipulada a separação de bens, ou seja, estipulada quer dizer o quê? Separação convencional. Então, na separação convencional, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges. Então, o que é meu é meu, o que é seu é seu. O patrimônio da gente nunca vai se compartilhar. Que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Então, eu posso fazer o que quiser com o meu patrimônio, que o meu patrimônio é separado da minha esposa. Então, isso é o regime da separação de bens convencional. O da legal vai seguir esse mesmo trâmite, com a exceção da súmula 377 do STF, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos, do seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto nupcial, ou seja, patrimônio separado, cada um gere sua vida, mas para pagar colégio de menino, água, luz, IPTU, essas despesas básicas da casa, ambos vão concorrer na proporção dos seus quinhões. Então, o código não fala muito nesse regime porque ele é o mais simples. A regra é essa. Então, o patrimônio não se comunga. Venha por doação, venha por herança. O que vier para o meu nome é meu, o que tiver no nome da minha esposa é dela. E a gente não vai brigar por isso aí. Aí, bora botar aqui nessa súmula 377 do STF. Ó. Súmula 377. Vê só. Há duas discussões sobre essa súmula. Ela foi editada no Código passado, em 1916. Então, a primeira discussão era essa. Se a súmula está valendo ou não está valendo para o Código Civil de 2002. Então, o Judiciário continua aplicando e a doutrina sempre falou, olha, os artigos são muito parecidos do Código passado, que regiam separação de bens, para os de hoje. É quase que um repeteco. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, não teria por que não se aplicar. Então, a doutrina sempre defendeu que se aplicaria. E o Judiciário continuou aplicando, mesmo durante a vigência do novo Código Civil. O que é que fala essa súmula? No regime de separação legal de bens. Então, não se aplica a separação convencional, somente para a separação legal de bens. Comunicam-se os adquiridos na constância
do casamento. E aí, dá a entender o quê? Que em havendo a separação de bens imposta, se você for ler literalmente a súmula, os bens adquiridos onerosamente se comunicam. Então, parece que a súmula vai desvirtuar a vontade do legislador, porque o legislador pensou esse artigo para proteger aquela pessoa que ele entende que está casando em uma situação de vulnerabilidade. É o caso do menor, que obteve suprimento judicial para se casar, e o caso do maior de 70 anos, que casa com separação de bens, com regime de separação de bens. Então, a intenção do legislador parece que é proteger essas duas pessoas. E aí, vir o judiciário dizer que o que eles fizerem dali para frente do casamento vai se comunicar, dá a impressão de desvirtuar o sistema. Então, uma corrente, e aqui eu vejo mais aplicação na nossa jurisprudência, defende o quê? Só vai se comunicar aquilo que os dois construírem conjuntamente. Então, por exemplo, você casou com um homem maior de 70, com uma mulher maior de 70, enfim. E aí você também tem dinheiro, tem renda, fez uma reforma na casa dele. Trocou piso, trocou a casa era somente dele. Você fez a reforma. Esse valor que você acresceu, você vai poder pedir meação, porque foi adquirido onerosamente durante a constância do casamento e com esforço comum dos dois, para evitar o enriquecimento sem causa. Mas há doutrinadores que falam que qualquer bem adquirido onerosamente, mesmo que tenha sido somente por um deles, vai gerar direito à meação. Então, fica aí essa dupla discussão com relação a essa súmula. Particularmente, eu acho melhor o entendimento que entende que só vai haver meação do que for adquirido após a constância do casamento, durante a constância do casamento, na separação legal, aquele que for adquirido onerosamente pelos dois, para evitar o enriquecimento sem causa. Então, eu prefiro esse entendimento aí. Mas aí pesquisa, enfim, tem entendimento para ambos os lados. Mas eu entendo que desvirtua a vontade do legislador qualquer patrimônio adquirido pelos dois depois da constância do casamento ser rateado entre ambos. Então eu acho que desvirtua. Então é isso, pessoal. A gente viu hoje separação de bens e participação final nos aquestos. Aí qualquer dúvida vocês entram no horário da aula pelo Classroom e fazem perguntas. Tá bom? Valeu aí. Obrigado a vocês.